Aleluia. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela bênção e pela graça que a gente tem de estar mais uma vez dedicando tempo de qualidade, ó Pai, a fazer coisas, a tomar momentos que tenham a ver com o Teu reino, que tenham a ver com aquilo que é o Seu plano para nossas vidas, para a sociedade. E que nesses momentos, Espírito Santo, o Senhor nos toque de verdade, que a gente aproveite mesmo, Pai. Que o Senhor possa trabalhar na nossa essência, na nossa alma, nas nossas crenças, nos nossos comportamentos. Que a cada dia, o Senhor que começou essa boa obra, vá aperfeiçoando ela. Mas que o nosso coração seja um coração aperfeiçoável, que a gente seja ensinável. Que a gente consiga aprender, ó Pai, que a gente consiga melhorar. Que a nossa vida não seja a mesma a cada semana, a cada ano. Que a gente possa, ó Pai, progredir no sentido do Teu plano para as nossas vidas, do Teu desejo, do Teu propósito. Então toque em nós, Espírito Santo. Nós, como comunidade, como família, a gente ora e suplica. Faça a Tua vontade em nós. Em alguns momentos até, ó Pai, suplanta a nossa própria vontade. Eu sei que o Senhor é educado demais, o Senhor não faz isso. Mas é a nossa súplica, se a gente fosse perguntar assim, apesar de nós, ó Pai, nos muda. Faça prevalecer a Tua vontade acima da nossa. Nós Te damos liberdade. Nós comunicamos isso, que nós queremos isso. Nós queremos mais do Senhor e menos de nós. Nós queremos mais o Teu plano e menos o nosso plano. Nós queremos mais o Teu querer e menos o nosso querer. Nós queremos mais a Tua vontade e menos a nossa vontade. Nós humildemente nos colocamos como servos Teus, como criaturas. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor sabe tudo. Então, nos molda, Pai, nos molda. Aquele homem de barro que foi criado do jeito que o Senhor queria, foi manchado pelo pecado. E nós Te pedimos agora, nos coloca no caminho do original, nos coloca de novo no caminho da essência, nos faz voltar ao plano original. Nós fomos muito deformados pelo pecado com o passar desses anos todos, ó Pai. Desde a criação do homem, nós estamos muito deformados, muito. Nos faz voltar à essência. E é só o Senhor que pode, Espírito Santo. É só o Senhor, ninguém mais. E nós suplicamos a Tua presença e a Tua atuação aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Sentem. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Que bom. Nós estamos numa série bem bacana, chamada A Gente que Faz. Essa série vai durar algum tempinho, porque é maravilhoso ver o quanto de personagens bíblicos tem. Sabe qual que é? O mais maravilhoso de você estudar os personagens bíblicos é que eles são gente como a gente. São pessoas, homens, mulheres, sofreram a pressão do tempo, da sociedade, da cultura, do trabalho, da falta de grana, da sobra de grana. Então, quando a gente investiga gente como a gente na Bíblia, é muito legal porque a gente consegue fazer a cola direta daquilo que faz, daquilo que não faz, e é maravilhoso. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Caleb. Antes eu queria dizer que agradecer o pessoal do MAP Staff, que tem feito um trabalho maravilhoso para todo mundo que está em casa poder acompanhar a gente. Eu não sei se você sabe, agora o MAP está no Spotify também. Olha que bacana. Se você pode baixar o Spotify lá. Qual que é a lógica? A lógica é que a palavra te acompanhe. Definitivamente nós vivemos num mundo digital. As pessoas estão conectadas. E eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus, como usava todos os meios que Ele usou quando Ele estava aqui, Ele subia em barco, subia em montanha, ia para a praia e tal. Hoje a forma de comunicar é essa. Então eu te convido, só para você ter uma ideia do que acontece. A gente prega logo algumas horas depois da ministração, quando não minutos depois, a mensagem já está no YouTube. Então você pode acompanhar lá no YouTube, no MAP oficial. Depois de algum tempinho, a mensagem do YouTube vai para o Spotify.
Spotify é bacana porque dá para você conectar no busão, dá para você mandar para a galera, dá para você curtir no carro e tal. E é maravilhoso. Essa semana eu tenho esse costume, ouço podcast, YouTube e tal, no carro mais podcast, né? Mas e o Spotify? Aí eu entrei lá no Map Curitiba, lembrando, Map, lá no Spotify é Map Curitiba. Map Curitiba, você vai achar o nosso canal, você vai ver o símbolozinho. Aí entrei, Map Curitiba, e fui ouvir as mensagens. Fui na primeira, né, cara, no playlist. E a primeira é lá do teatro ainda, chamada Não Desista. E eu fiquei ouvindo Olha só que narcisismo. O Adeildo falou comigo. Mas foi legal porque eu voltei para a mensagem, e a mensagem tinha muito a ver do que nós vamos falar hoje, sobre Caleb. E é muito legal. Então eu te convido a não só aqui no domingo, mas remoer, voltar lá atrás, faz um Throwback Thursday, um hashtag TBT, e começa a ver o que está rolando, o que já passou. É legal que a palavra sempre se renova. E hoje nós vamos falar sobre Caleb. Então, pegue sua Bíblia aí, Apostos, Polegares Loucos, ou aí, se você é mais old school e você gosta de Bíblia em papel, nós vamos fazer um passeio pela vida de Caleb e ver o que a gente aprende com ele. Então, Números, tá fácil lá no início da Bíblia, Números capítulo 13, a partir do versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A história de Caleb começa em Cades Barnea. Olha que nome bacana para um condomínio de casas. Eu moro no condomínio Cades Barnea. Cades Barnea era um local onde o povo chegou, é tipo a entrada da terra prometida. O povo já tinha caminhado alguns anos, 1 ou 2 anos, assim que saíram do Egito. Era uma galera de gente, cara. Os historiadores falam em casa de milhões de pessoas que andavam ali, cara, junto com Moisés, aquele povo tirado do Egito, lá pela história de Moisés, que a gente assiste na TV, agora é bom, né? Tem série na TV, dá para acompanhar os 10 mandamentos. Daí você sabe tudo que rola com o povo. E esse momento era o momento onde o povo estava prestes a receber aquilo que Deus tinha prometido para eles. Então tinha a reuniãozinha da galera ali. O povo, como o Tico bem explicou aqui, era governado pelas tribos de Israel, 12 tribos. Uma não mandava muito, uma era dos levitas, não tinha terra, não tinha nada, porque eles só se preocupavam com cuidar dos afazeres, do templo, nessa época do tabernáculo. Mas tinha ali uma estrutura de governança. E o povo chega diante daquela terra. E na época, então, Moisés pede para que de cada tribo eles escolhessem um príncipe, ou o chefe daquela tribo, um cara que tivesse uma influência grande. Eles chamam, a Bíblia fala dos príncipes das tribos. E foram pego um de cada tribo. Se você vai lá na Bíblia, você vai ler lá, ó, de quem veio, qual que era o representante de cada tribo. E eles foram a espiar a terra. E durante 40 dias, eles ficaram experimentando, vendo tudo que rolava lá. E eles estavam, o povo todo acampado em Cades Barnea, e os espias foram olhar o que rolava na terra. Aí eles viram que a terra, bicho, o negócio era filé. Lembra aquelas fotinhos porque a Bíblia diz que eles colheram frutos, né, cachos de uva enormes, que os caras tinham que carregar assim, tipo, penduravam um tronco numa vara, um segurava de um lado, outro do outro. Vieram trazendo aqueles negócios fantásticos. A terra que manava leite e mel era a realidade. Era uma verdade para o povo.
E eles foram lá e viram, cara, é suprassumo, a terra só tem um pepino. A terra é ocupada. Tem donos nessa terra, é como se fosse, tem inquilino morando na casa. A casa é uma mansão, mas tem inquilino. E daí qual que era o problema? Tirar o inquilino. Que não é o que acontece hoje, tem até um ramo de negócios para isso, que é a galera que compra apartamento em leilão. E é mais barato quando tem um inquilino, porque tem que tirar o inquilino. E tirar o inquilino é um problema. Quer ver o problema quando o inquilino é gigante, velho? Ó. Aí o cara fala, eu não vou me meter a besta em tentar tirar esse inquilino aí. Tudo bem que a propriedade é minha, mas o cara está de posse desse negócio, como é que eu vou tirar ele? Quando voltar, o texto que eu li foi a volta dos espias a Cades Barneia. Todo mundo na expectativa para chegar lá e falar, e aí, vamos ou não vamos? Caleb quase foi apedrejado, olha só a loucura. Caleb quase foi apedrejado quando ele chegou e falou assim, cara, vamos entrar. Aí os outros falaram, não, mas a terra, bicho, é legal tudo, mas tem gigante. E os gigantes são muitos, tipo gafanhotos, cara, lá. Então imagine esses gigantes vindo contra a gente. Negócio não vai rolar, não vamos entrar. E Caleb disse isso aqui, falou assim, não. Vamos entrar e nós vamos possuir a terra, porque foi Deus que prometeu para a gente. Vamos lá, vamos fazer o que está combinado. A galera ficou possessa com Caleb. E falaram, vamos apedrejar Caleb. A glória de Deus aparece no tabernáculo, segura a onda. Caleb não é apedrejado, mas a partir daqui começa a história de Caleb, que eu vou dividir com vocês. Que nós vamos... Por que Caleb é gente que faz e o que ele pode nos ensinar? Então, a primeira coisa que a gente vê, que está em Números 32, 12, que Caleb, olha só que curiosidade, não era judeu legítimo. Números 32, 12 diz assim, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Aqui uma primeira coisa nos salta aos olhos. Gente que faz tem um triste costume de não aceitar muito as regras, tradições, tabus, impostos por seja lá quem for. Vocês já devem ter ouvido, meu Deus. Vocês já devem ter, ouvido é quando você ouve e vê ao mesmo tempo, ouvido. Você já deve ter ouvido falar sobre a história de como era o povo judeu. O povo judeu era patriarcal. Hoje nós vivemos e lutamos por isso, para que o mundo entenda que tanto homens quanto mulheres são criações divinas e não tem ordem de prioridade nem de importância. Todos são iguais perante Deus. Mas naquela época, bicho, não tinha essa história não. Lá o judeu não considerava mulher para nada. Mulher não era contada entre a população, por exemplo. Mulher não tinha voto. Mulher, se ficasse viúva, vai sofrer a vida inteira. E Caleb era filho de uma mãe judia. Ser filho de uma mãe judia com alguém que não era judeu, fazia de você um nada. Você não era considerado. Você não era considerado para nada. E Caleb já surge como príncipe de Judá. Olha só que coisa interessante. Se você for tentar imaginar uma governança, pensei numa analogia para você entender tribo e tal. Imagine que Moisés era o presidente da república. Só para a gente ter uma linha de comparação. Só para uma comparação, né, Walter? Então Moisés é o presidente da república. Caleb era tipo o governador de São Paulo, cara. Assim, na ordem do dia. Das tribos, a mais importante em termos políticos e sociais era Judá. E Caleb aparece nesse contexto como príncipe de Judá, não sendo um judeu legítimo. Primeira coisa que me vem à cabeça como ensinamento de gente que faz, é que gente que faz costuma não respeitar regra. Costuma não respeitar tradição. Costuma não respeitar a forma que a sociedade encapsulou ele, do tipo, não, meu pai sempre fez assim, minha mãe sempre foi assado, nós somos de uma linhagem pobre, nós vamos ser pobres, sabe aquela história toda? Tem gente que transcende, que vai além. Essa semana, inclusive, eu assisti, eu até
indicaria para vocês assistir o filme que está no Netflix, O Menino que Descobriu o Vento. História real de um menino que tinha tudo para ser um agricultor, sofrendo como o pai dele, mas ele teve a brilhante sacada de estudar, cara, de ler. Num país como o nosso, ou num mundo como o nosso, onde as pessoas são levadas como massa de manobra, sabe qual que é o maior ato de rebeldia que você pode ter? Estude, cara. Aprenda as coisas. Invista em você. Quebre o paradigma. Ah, não, mas aqui sempre foi assim, nunca. Não, assim aqui as coisas acontecem assim. Gente que faz é meio inconformada. A primeira coisa que eu vejo que Caleb devia ser um cara muito inconformado. Porque ele devia sofrer bullying. Desde criança, metido no povo lá, casado com uma judia sem ser judeu, o cara devia sofrer bullying. A galera não conversava com ele. E o cara já aparece como príncipe de Judá. Já é escolhido entre os espias. Já é um sinal para nós. E já é um sinal para você. Estude, batalhe. Quebre a tradição. Quebre o paradigma. Quebre o sempre foi assim. Quer ajuda para você? Não acredite nessa lógica de maldição. Não existe maldição hereditária. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Jesus se fez maldição por nós. Ah, mas o meu pai, ó cara, bulhufa, teu pai era, seja você diferente. Ah não, mas a minha mãe, bulhufa, tua mãe, largue a mãe para lá, seja você a mulher que você quer ser. Quebre, faça diferente, Caleb fez isso. E é interessante que Deus, eu sempre presto atenção, com um certo temor, vocês já ouviram falar, das pessoas que sofrem testemunhos de Deus, cara. Porque o cara, para sofrer testemunho divino, assim, tipo, Deus fala da pessoa. Lembra que eu falei do Jó? Jó, para mim, é top, velho, é topzera. Porque Jó é tipo Deus falando pro diabo. Oh, tem visto o meu servo Jó? Cara, então Jó, Power Ranger. Mas Deus também fala de Caleb. Olha só, Deus falando sobre Caleb. Números 14 e 24. Depois que a galera diz não quer entrar na terra, Deus fica bravo, muito bravo. Não ficou pouco bravo, Deus ficou muito bravo. E olha o que Deus fala. Porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que ele entrou, e a descendência dele a possuirá em herança. Outra coisa que eu aprendo aqui também, é que, cara, não adianta você querer dar nó em Deus. Porque tem uma galera que acha que consegue enganar Deus. Você consegue enganar todo mundo, cara. Nós conseguimos. Nós somos hábeis na arte de dar enganação. A gente consegue enganar esposo. A gente consegue enganar esposa. A gente consegue enganar os amigos. A gente consegue enganar os filhos. Mas tem uma pessoa que você não consegue enganar, cara. Deus. Porque Deus sonda nossas intenções. O que está dentro do nosso coração. Deus, no meio daquele povo todo, ele enxergou em Caleb um espírito diferente. Um espírito de fé. Um espírito que outros não tinham. Para perseverar. A palavra dessa mensagem hoje é perseverança. E cada vez mais me cai a ficha de que a verdadeira fé genuína em Deus não tem nada a ver com milagres. Sabe por quê? Porque aquele povo que estava em Cades Barneia, lembra? Antes, para entrar à terra, aquele povo já tinha experimentado, cara, pragas no Egito, água transformada em sangue, gafanhoto, sapo, aquelas coisas. Aquele povo já tinha ficado diante do Mar Vermelho, o mar tinha se aberto para eles. Eles passaram em terra seca, viram o exército de Faraó morrer atrás deles. Aquele povo acompanhava nuvem durante o dia, fogo durante a noite. Aquele povo tinha visto água sair de rocha no meio do deserto. Aquele povo via Moisés
sendo estampado na face dele a presença de Deus. Aquele povo tinha acompanhado Deus falar com Moisés. Aquele povo tinha vivido o suprassumo dos milagres. E quando eles chegam diante da terra, eles não entram, sabe por quê? E isso cada vez faz mais sentido para mim. As pessoas de fé genuína em Deus, no plano de salvação, os cristãos genuinamente falando, a fé deles não é baseada em milagres. A fé deles é baseada de que Deus está no controle de tudo. Porque invariavelmente o que acontece é assim. O cara está passando por perrengue, ele vem atrás de Deus, Deus faz um milagre para ele, ele desaparece. Ele está precisando de uma ajuda, ele vem até Deus, Deus não ajuda, ele fica de bico e nunca mais volta. Ou passa a vida desesperado e chateado, porque Deus faz para os outros, não faz para mim. Ó céus, ó dia, ó azar, ó. É invariavelmente assim, é 10 leprosos, vem lá, um é curado, 10 são curados, um volta só para agradecer, o resto... Vida de quem baseia a sua fé em milagres é uma vida inconstante. A vida do cara que tem fé genuína em Deus e no plano de salvação, sabe como é que é a fé dele? É assim, cara, Deus está no controle desse negócio. Eu não tenho, Deus está controlando. Eu tenho, Deus sabe o que está rolando. Deus fez, que beleza, Deus fez, obrigado. Deus não fez, louvado seja o nome de Deus, Ele não fez. Deus deu, amém, Deus, obrigado que o Senhor deu. Deus tirou, amém. Deus deu, Ele tirou, Ele manda, Ele sabe, eu estou tranquilo. Esse era o espírito que havia em Calebe. O espírito de perseverança, de entender que Deus estava no controle de tudo. O resto da galera vivia de milagre. É tipo combustível. Qual que é o próximo que Deus vai fazer? Senão eu não continuo. Ah, Deus mandou maná, não tinha o que comer, tem maná. Agora o que quer? Agora estou com sede, agora cansei desse, agora eu quero outro. Agora, e fica ali naquela barganha com Deus. Que tristeza isso. Calebe não. Não adianta querer dar nó em Deus. Deus conhece o que está no teu coração. Deus conhece as nossas miguelagens, cara. Deus conhece quando você diz que vai fazer, mas você não está fazendo. Deus conhece preguiça. Deus conhece desistência. Então, faz o seguinte, quer ser mais franco? Chega assim e fala, Deus, o Senhor sabe, ó pobre pecador que eu sou. Então me ajude aí. Outra coisa, resultados de longo prazo. Números 14, do 29 ao 33, diz assim. Antes, contextualizando, o povo não entrou, cara. Então, ó, caminharam 1 aninho, 2 aninhos, chegaram em frente à terra prometida, falaram, não vamos entrar. Por quê? Porque tem gigante lá, beleza, tá. E daí Deus ficou bravo. Deus não ficou pouco bravo, Deus ficou muito bravo. Olha só. Olha as palavras de Deus. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram, né? Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, que vocês dizem que eles serão presas, porém nela, eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. E os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Deus ficou muito bravo, cara. Muito. Eu já comentei isso aqui, vou repetir. Tinha um lema entre o exército de Israel que era assim: o Deus de Israel não gosta de covardes. Aqui está expresso isso. Deus dá uma triste notícia para esse povo. Que a partir de agora, a tua vida só tem um sentido: morrer. Você vai levantar todo dia, vai camelar no deserto, aguardando o dia da sua morte. E sabe o que mais que você vai fazer, que vai acontecer com você?
todo dia o teu filho vai te olhar nos olhos, pastoreando no deserto, e vai saber que ele está lá por tua causa. Meu Deus do céu. Você já pensou que tristeza? Você viveu uma vida que você sabe que só tem um fim, morrer. E durante hoje e o dia da sua morte, o que você vai fazer? Caminhar no deserto, pastorear na seca, comer poeira. E todo dia olhar para o olho do teu filho e ver o teu filho olhando para você. Eles tinham respeito com os pais, mas cara, dá para ler no olho. Porque o teu filho vai olhar para você e falar assim, é por tua causa, pai, que nós estamos aqui. E sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que esperar você morrer. Olha só que terrível o castigo dado a esse povo. Os pais camelando junto com os filhos olhando para o pai e colocando quase que um desejo assim, falando, ai, morre logo, pai. Porque enquanto não se passar que toda uma geração morra, nós não vamos conseguir conquistar. Nós não vamos conseguir ir adiante. Essa passagem fala muito sobre herança. Porque o que Deus tinha dito para Caleb no versículo passado, a gente leu, ele falou assim, contudo Caleb, que teve um espírito diferente e perseverou em fazer a minha vontade, ele vai habitar a terra e a descendência dele vai ter direito também. É triste quando nós vemos homens e mulheres que não têm propósito de vida, porque o teu filho, a tua filha não sabe por que você existe, cara. Ou ele entende o seguinte, meu pai existe para quê? Meu pai existe para trabalhar, para pagar conta e para de vez em quando jogar uma bola comigo. A lógica divina, quando Deus sempre apresenta gerações, e você vê aqui, ó, exceto Caleb, filho de Jefoné, exceto Josué, filho de Num, Deus se importa com isso. Tem uma diferença nisso. Naqueles homens e mulheres que fazem a vida e levam a vida com um senso de propósito. Porque o propósito faz com que o teu filho, a tua filha entendem por que você vive. Agora quem não? Quem tem uma vida covarde. E uma vida covarde é uma vida de subsistência. É aquela que todo dia o teu filho começa a questionar por que disso, por que daquilo, por que pai que nós estamos fazendo, por que aquilo não se nega? Por quê? Que tristeza ver isso. E olha, o castigo foi ainda maior, porque para cada dia de expiação, Deus transformou em 1 ano de castigo. Então, Deus estava bravo, cara. Deus estava muito bravo. Números 14, 34 diz o seguinte, segundo o número dos dias que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E Deus termina dizendo assim, vocês vão conhecer o meu afastamento. Que tristeza para pessoas que escolhem não fazer, não enfrentar, não lutar, não acreditar, não ter fé. Porque Deus fala assim, ó, o negócio é o seguinte, para cada dia vai virar 1 ano, onde a tua iniquidade vai ser jogada na sua cara, e você vai conhecer o meu afastamento. Porque você vai me chamar e eu não vou estar lá mais. Porque você vai me clamar e eu não vou estar lá, não vou responder. E o decreto está dado. 40 anos nessa toada aí. Cara, é 40 anos, bicho. Você já imaginou o que é ver a vida passando sem produzir nada? É mais um dia. Quanta gente hoje vê a vida passar como aquele povo 40 anos no deserto? Levanta cedo, bate no relógio, vai trabalhar, volta, paga a conta, tal. E os anos vão passando, era eles ali. Sequidão. Olhando para os filhos. E os filhos falam, pai, é essa a vida mesmo? É, isso aí, filho. A vida é assim mesmo. Vamos lá, vamos camelar, mais um dia. Que tristeza. Só que o que chama a atenção a mim não é só esses caras, até nem é tanto assim. Porque os covardes meio que se esquece.
Você sabe o que mais me chama a atenção? Caleb. Josué, mas a gente está falando sobre Caleb. Porque Caleb sofreu o castigo junto com o povo. Porque o pior de viver no meio de um povo covarde, que está pastoreando na seca, é você estar junto com eles. Porque Caleb levantava todo dia, olhava para o sujeito que tinha querido, que quis apedrejar ele, e era irmão dele. Mas Caleb devia olhar e falar assim, eu te amo, mas tu é um nó cego de marca maior. Não é só o teu filho que olha para você com desprezo, eu também olho. Porque eu estou aqui caminhando desse jeito por tua causa. E aí a pergunta que veio para mim assim como é que a gente consegue produzir no meio de secura? Como é que você consegue levantar todo dia no meio de covardes, no meio de pessoas que não andam, que não fazem, e você continuar fazendo? E a palavra de Deus que veio a mim é a diferença clara entre perseverança e teimosia. Homens de fé, mulheres de fé, que fazem, são perseverantes. Covardes são teimosos. Tem uma diferença entre perseverança e teimosia. Algumas. A palavra de Deus, quando você lê Números falando sobre Caleb, a palavra que Deus mais usa, perseverança. E Caleb perseverou. E por que ele perseverou? E vocês perseveraram. E Caleb e eu perseverarei. Perseverança. Essa é a palavra que transforma e que resume Caleb. Agora tem um povo que é teimoso, velho. O teimoso é aquele que continua caminhando sem sentido, até morrer. Eu não sei qual que seria a morte mais digna. O judeu não podia se matar. Jamais, isso não ia acontecer. Mas o cara tinha que caminhar de teimoso. A Bíblia não fala, mas eu acredito, por tudo que eu leio, que se alguém nesse caminho tivesse se arrependido, Deus perdoava. Porque a gente já viu vários exemplos no Antigo Testamento. Ezequias, o Tico ministrou aqui esses dias, a galera estava tudo errado, tal, se arrependeram, Deus perdoou. Fizeram Páscoa em data errada. Pegaram a galera que estava, os sacerdotes em pecado, Deus perdoou e eles fizeram. Se alguém tivesse se arrependido, Deus perdoaria. Mas o cara é teimoso, velho. O teimoso é aquele que acorda todo dia, sem perspectiva e propósito de vida, e teima em viver. Triste isso, né, cara? Desculpa aí, mas tem gente que teima em viver, cara. Ele acorda todo dia, de teimosia, eu vou mais uma vez. Vou acordar, vou bater no relógio, vou pagar a conta, vou camelar nesse deserto. Agora tem gente que, assim como Caleb, de uma fé desse tamanho, acorda todo dia não por teimosia, acorda todo dia por perseverança e diz assim, Deus está no controle de tudo. Se eu estou aqui no meio desse deserto, com esse bando de covarde nó cego, Deus sabe o que está acontecendo. Mas eu vou levantar e não vou ter vergonha de olhar no olho do meu filho. A diferença de Caleb e Josué para o resto dos covardes é que Caleb não tinha vergonha de olhar no olho do filho dele, cara. Caleb acordava todo dia, olhava para o olho do filho dele, e ao invés do filho dele olhar para ele e falar assim, tomara que o papai morra, o filho olhava e falava assim, nós vamos conquistar junto, pai. Eu sei, eu vi o teu testemunho em Cades Barneia. Eu vi a tua palavra de confiança no Deus que nós servimos. Eu sei, eu vi que o Senhor nem judeu legítimo era e se tornou governador de Judá, príncipe. Eu enxergo Deus na tua vida, pai. Então, se é para caminhar, eu caminho junto com o Senhor. Diferente de uma geração que olha para o pai e para a mãe e fala assim, tomara que morra logo, porque se morrer a gente consegue fazer alguma coisa. Quantas e quantas pessoas hoje teimam em viver,
Não são pessoas que fazem, porque as pessoas que fazem perseveram em viver uma vida que agrada a Deus em qualquer circunstância, meu amigo. Era só isso que fazia com que Caleb entrasse todo santo dia para caminhar no meio de covardes. E a Bíblia segue. 40 anos se passaram. Uma geração inteira que teimava em viver, morreu. E eu fico imaginando a geração dos 20 anos abaixo, que agora devia estar na casa lá dos seus 60. Ai, meu Deus, meu pai morreu. Graças a Deus. Minha mãe morreu agora, graças a Deus. Agora vamos tocar a vida, porque meu pai e minha mãe foram um ponto de, congelamento na nossa vida. Que nós, irmãos, é difícil pregar essas coisas, para mim também. Não é à toa que tem uma geração se perdendo. Porque tem uma geração que são filhos de pais e mães que teimam em viver. Que entraram na roda louca dessa sociedade, que acordam todo dia com um único objetivo exclusivo de comprar mais alguma coisa, fazer mais um passeio, mais uma viagem, comprar roupa, blá, blá, blá. Cara, o que você está construindo? O que vai ser, qual que é a herança que você vai deixar para o teu filho? O teu filho vai acordar todo dia, vai olhar nos teus olhos. Ele vai ter orgulho do pai e da mãe que ele está vendo? Porque nós estávamos falando ali atrás, quantas pessoas se ressentem dos pais que tiveram. Porque o meu pai, naquela época que devia fazer tal coisa, não fez. Porque minha mãe, não sei o que lá. Eu disse hoje, no início da mensagem, como Caleb fez. Esqueça teu pai, esqueça tua mãe. Toque a vida agora perseverando naquilo que você acredita ser santo e bom para a tua vida. Mas que maravilha é quando chega como os filhos de Caleb. Porque depois de Cades Barneia, 40 anos depois, eles voltam ao mesmo local. Uma geração de pais mortos. Teve uma outra geração, uma outra descendência que viu o pai fazer discurso. Porque os filhos de Caleb ficaram lá, vendo o pai deles vivo, em riste, perseverando na causa. É a maior herança que um filho pode ter. E olha só o que aconteceu. Josué capítulo 14, versículo 6. Voltaram 40 anos depois. Olha o discurso de Caleb, cara, arrepia. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Agora Josué já é o chefe. Moisés não está mais no comando. Chegaram a Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, Deus faz mais uma vez, deixar registrado quem era o pai. Diz assim, Caleb chega para Josué e fala assim, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como eu sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de quem? Dos teus filhos. Em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como ele tinha dito. 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que agora hoje eu tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força, então tal é agora a minha força, tanto para a guerra quanto para sair e entrar. Agora, portanto, me dá o monte que o Senhor me falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porém o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Gente que faz tem uma fé genuína e obstinada.
Gente de fé que não baseia sua fé em milagres, mas que baseia sua fé em que Deus está no controle, é obstinada, perseverante e obstinada. Porque quando voltam, Caleb diz o seguinte: eu quero a montanha para mim, eu quero os altos montes. E eram os que estavam ainda fortificados e cheios de gigantes. A fé de 40 anos camelando no deserto, a fé de Caleb não diminuiu nesse tempo. E olha que maravilhoso, olha o que ele fez. Ele usou de estratégia de conquista e seleção. Caleb é maravilhoso, cara. Porque Caleb chegou com 85 anos, tiozão já. Chegou e falou assim, não, vou lutar com esse negócio. Ele entrou e começou a conquistar as terras. Aí ele reparou que ele já estava meio velho. Tinha filhas que precisava dar uma sequência ali na ordem dele, na descendência. Porque Deus tinha prometido a descendência. Aí em Josué, no capítulo 15, olha só a proposta que Caleb faz. E disse Caleb, quem ferir a Kiriat Sefer, que era uma cidade fortificada, cheia de gigantes, ele diz assim, quem ferir e tomar ela, eu vou dar a minha filha Axa como mulher. E naquele dia apareceu um jovem chamado Otiniel, filho do irmão dele, e disse assim, ele foi lá, conquistou a cidade, e a partir dali ele casa com a filha de Caleb. Sabe o que se transforma Otiniel na sequência? O chefe do povo. Caleb era tão gente que faz, que ele falou assim, cara, eu vou querer que a minha filha case com alguém que faz também. No meio de um bando de covardes, sem noção, que teima em viver, eu quero que a minha filha case com alguém que tenha sangue nos olhos. Ele conquistaria Kiriat Sefer. Só que daí ele falou assim, cara, meus anos estão indo já. Eu dou um passo atrás. Ele já tinha conquistado 2. Na terceira ele falou, acho que agora... Recrutamento e seleção. Eu não sei qual é o deserto que você está caminhando. Eu não sei como é que são as coisas ao seu redor. Eu só queria dizer uma coisa para você aqui nessa manhã, que tem 2 formas de você viver essa vida, porque nós todos estamos num deserto. O resumo é esse. Você pode teimar em viver. Tristeza para a tua vida. A pessoa que teima em viver. Agora tem gente que persevera nessa vida. Que vem a luta que for, a dificuldade que for, ele olha para cima e fala assim, Deus está no controle. Deus está no controle. Tem gente que no meio do deserto, da seca, da improdutividade, acorda todo dia e tem orgulho de olhar nos olhos dos filhos. Porque os filhos não estão desejando que ele morra, mas os filhos veem no pai e na mãe uma continuidade de bênçãos que foram conquistadas antes da fundação do mundo. Veem que o pai e a mãe estão engajados numa coisa que é muito maior que a vida deles. Eu aprendo algumas grandes coisas com a vida de Caleb. Várias. Mas a maior de todas, Caleb não era um cara que tinha teimosia em viver. E você pode olhar para ele e falar, o cara era teimoso. Não, ele não era teimoso. Caleb não era teimoso. Caleb era e é a referência de um homem que vive perseverando, acreditando que aconteça o que acontecer, Deus está no controle. E eu vou ter sempre o orgulho de olhar no olho do meu filho, da minha filha, e dizer o seguinte, filho, filha, um dia nós vamos entrar nessa terra. Um dia nós vamos voltar no lugar da onde a gente saiu. E o papai vai ter orgulho de fazer um discurso lá e dizer assim, eu tenho 85 anos. A mesma força que eu tinha quando eu tinha 40, eu tenho hoje. E eu vou entrar. E eu quero o que tem de bom na terra. Porque eu perseverei em te seguir, Senhor. Eu perseverei em acreditar na promessa que o Senhor fez, de que um dia tudo isso ia passar. Eu perseverei em acreditar que um dia do meu rosto toda lágrima ia ser enxugada.
Eu perseverei em acreditar que Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu quero entrar e quero que a minha descendência entre também. Se coloque em pé, vamos louvar a Deus. Estás aqui, eu sinto tua presença, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, quebrando as prisões, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, transformando vidas, adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando sua graça, adoro a ti, adoro a ti. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Estás aqui, tocando cada coração. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando teus milagres. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, sarando as feridas. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, é real sua presença. Adoro a ti, adoro a ti. Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Declare. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Eu creio, Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Este é o meu Deus. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Ele enxuga as lágrimas, Ele restaura os corações. Todo o poder está em suas mãos. Deus de poder, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Este é o meu Deus.
Mensagem poderosa. Certamente falou com você, assim como falou comigo. Não sei como é que você está, como é que está a tua vida. Quem sabe você está há 45 anos atrás e Deus está te falando: entra, filhão. Vai firme aí. Vai firme que eu estou com você. Quem sabe você está no processo do deserto. Mas assim como Caleb, tenha forças. Tenha forças, resista. 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 Porque os anos vão passar e as promessas permanecem. Fecha os teus olhos aí, nós vamos orar. Pai, nós estamos orando agora. Aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor falou aqui. Eu tenho certeza que o Senhor falou com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão longe. Quem sabe vivendo esse processo do deserto. Quem